Sabe, tem uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento da vida. Uma daquelas perguntas bem fundamentais. E a pergunta é essa aí: como é que eu consigo o que eu quero na vida? Parece até pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas e se a resposta for, na verdade, incrivelmente simples? É isso. A resposta, segundo a nossa fonte de hoje, é uma única palavra: peça. Parece simples demais, quase óbvio, né? Mas existe um poder gigantesco escondido aí nessa simplicidade. Então vamos entender isso melhor? Porque olha, se tem uma arte que vale a pena a gente dominar, é a arte de pedir. Isso vai muito além de só trabalhar duro, viu? É uma habilidade completamente diferente. A nossa fonte faz uma distinção que é muito, muito importante. A sociedade valoriza demais o bom trabalhador. Sabe? Aquela pessoa que rala todo dia, que está focada no como as coisas funcionam, que fica ali estudando as raízes. Mas existe outra habilidade que é fundamental: ser um bom pedidor. Essa pessoa foca no o quê, no resultado final. Ela está interessada em colher os frutos. É uma mudança de perspectiva que pode, sinceramente, alterar tudo. Tá, mas por que pedir é tão eficaz assim? A fonte descreve um processo com 3 pontos-chave que explicam a mecânica por trás disso tudo. Então aqui estão os 3 pilares desse processo. Primeiro, o ato de pedir é o que dá o start em tudo. Segundo, o receber é uma consequência quase automática. E terceiro, a oportunidade é algo abundante, está aí disponível para todo mundo. Agora, vamos entrar em cada um desses pontos. Primeiro ponto: pedir é o gatilho. É o que inicia um processo mental e emocional único. Não precisa nem entender toda a mecânica por trás, a gente só precisa saber que funciona. E isso nos leva de volta para essa citação. A escolha é entre ficar estudando as raízes para sempre ou começar a colher os frutos. Agora, o segundo ponto é bem contraintuitivo. Olha só, receber não é um problema, é algo que acontece naturalmente. O verdadeiro obstáculo é a nossa falha em pedir. Alguém pode trabalhar sem parar, incansavelmente, mas sem uma lista clara de metas, essa pessoa continua sendo uma ótima trabalhadora, mas uma péssima pedidora. E isso nos leva ao terceiro e último pilar: a abundância. A fonte usa uma analogia aqui que é, olha, poderosa. Imagina que as oportunidades e o sucesso não são recursos escassos, mas sim um oceano, imenso, infinito. Se é assim, o problema não é a falta de oportunidade, certo? O problema é outro. O problema é a ferramenta que a gente usa. Ir ao oceano com uma colher de chá é operar com a mentalidade de escassez, com o pensamento pequeno que limita tudo. A proposta aqui é bem direta: trocar essa colher de chá por no mínimo um balde. É sobre pensar grande, sobre expandir as possibilidades. Ok, a gente já entendeu o porquê. Agora vamos ao como. Pedir não é simplesmente falar o que se quer em voz alta. Existem 2 maneiras de fazer isso de um jeito que realmente funciona. As 2 chaves para destravar o poder de pedir são inteligência e fé. E elas funcionam juntas de uma maneira muito especial. A primeira chave é pedir com inteligência. E o que isso quer dizer? Ser extremamente claro e específico. Não basta resmungar os desejos. Metas bem definidas funcionam como um ímã, sabe? Criam uma força de atração. E quanto mais detalhada for a descrição, mais forte é essa atração. Vamos ver como isso funciona na prática. O processo geralmente começa com uma ideia meio vaga, tipo, eu quero um carro novo. Para pedir com inteligência, é preciso transformar essa nuvem em algo concreto. Defina a cor, o modelo, o ano e até o prazo. O mesmo vale para quero mais dinheiro. Quanto exatamente? De que forma? A gente sai de um desejo genérico, passa para um plano detalhado e daí para um objetivo financeiro claro. É essa precisão que ativa o processo. A segunda chave é pedir com fé. E essa é a parte que se assemelha muito à mentalidade de uma criança. É o momento de suspender o ceticismo de adulto. A fórmula é brilhante. Fazer planos com a lógica e a estratégia de um adulto, mas acreditar nesses planos com a fé e a certeza inabalável de uma criança. E agora a gente chega na parte mais prática, no próximo passo. A fonte propõe um desafio para a gente colocar tudo isso à prova. A proposta é um experimento bem prático. Testar essa filosofia por 90 dias. É um período de tempo bom para começar a ver resultados, mas curto o suficiente para ser um teste de baixo risco. A ideia é se comprometer com esse novo método por 3 meses e observar o que acontece.
E o ponto crucial é este: não há nada a perder. Se não funcionar, sempre dá para voltar aos velhos hábitos. Mas a fonte sugere que, ao aplicar esses princípios por apenas 90 dias, coisas realmente incríveis podem acontecer. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Depois de entender o processo, a importância da clareza e da fé, o que realmente acontece quando alguém decide abandonar o pensamento pequeno e abraçar a abundância? O que acontece quando se troca de uma vez por todas a colher de chá por um balde?